Queria agradecer a Carla pelo convite para participar da banca. Agradeço ao Carlos também, afinal de contas a banca é dele, ele é o culpado por eu estar aqui, né? E ainda vou explorar ele aí. E agradeço pelo convite para fazer essa palestra. Espero que ela seja de alguma valia para vocês. A Carla me pediu para falar sobre a percepção da Guerra Fria nos Estados Unidos, e eu comecei a trabalhar sobre a questão, e aí eu pensei que talvez fosse interessante eu não falar apenas sobre a percepção da Guerra Fria nos Estados Unidos, mas fazer um enfoque dessas percepções no contexto do imperialismo, do anti-imperialismo, a questão do comunismo e anticomunismo na Guerra Fria, e aí pensando isso em termos dos blocos. Então eu vou apresentar a fala estruturada um pouco mais dessa forma. Então vou abordar essa temática. Pode passar para a próxima, por favor? Eu acho que a primeira questão para abordarmos a questão da Guerra Fria é entendermos que ela não está posta em um vácuo, mas ela tem uma origem, e regra geral essa origem está associada aos problemas da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma aliança que o Hobsbawm chamou de uma estranha aliança, entre as democracias liberais capitalistas e o estatismo soviético. No entanto, era uma aliança atípica. Terminada a Segunda Guerra Mundial, problemas advindos dessa aliança vieram à tona. Regra geral, eles estão associados a projetos de mundo diferentes, a visões de mundo diferentes. Então, nós vamos trabalhar essa questão ao longo dessa noite. Esses interesses antagônicos, eles estavam associados à própria natureza do conflito entre um projeto capitalista de sociedade e entre um projeto de sociedade centrado no mundo soviético. Eu particularmente não vou chamar aqui de um projeto socialista, porque particularmente entendo que o que ocorreu na União Soviética não foi um projeto socialista. É uma longa discussão, acho que pelo menos nesse momento ela não acrescenta nada, eu levaria muito tempo para abordá-la, mas se alguém tiver interesse, depois nós debatemos. Quando nesses debates que se travam ali em Yalta e em Potsdam, as duas principais conferências que ocorreram ao final da Segunda Guerra Mundial, era natural, portanto, que essas divergências ocorressem. Por quê? Porque haviam projetos distintos para a edificação de uma nova ordem mundial. Ou seja, os regimes autoritários fascistas europeus haviam ruído, o regime japonês havia ruído, grande parte do mundo havia sido profundamente afetado pela guerra, e as estruturas de poder internacionais existentes anteriormente haviam demonstrado a sua falência. Portanto, era necessário reestruturar, reordenar essas esferas para que o mundo retomasse a sua rotina. Pode colocar tudo.
Perfeito. Nesse processo da gênese da Guerra Fria, eu queria demarcar alguns pontos que me parecem importantes. Primeiro, ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética possuía na Europa cerca de 3 vezes mais forças convencionais que a soma dos seus oponentes. Esta situação, ela foi de fundamental importância para aquilo que se definiu em Yalta e Potsdam. Quando Stalin, Churchill e Roosevelt se reúnem em Yalta, o Exército Vermelho controlava a maior parte da Europa Central e Oriental. Portanto, não era mera negociação discursiva que iria resolver os problemas do ponto de vista do predomínio soviético na região. É fato que a União Soviética estava destroçada, que enfrentava problemas colossais de infraestrutura, abastecimento, mas, no entanto, ela tinha a maior força na Europa Central e Oriental. Do meu ponto de vista, quando Roosevelt aceita esse processo de negociação que ocorre em Yalta, e aí é importante observar, Roosevelt anteriormente era contra a divisão do mundo em esferas de influência. No entanto, Churchill já havia se antecipado e estabelecido negociações anteriores com Stalin nesse sentido. E aqui eu defendo a seguinte tese: Churchill fez isso porque Churchill temia que os soviéticos ocupassem algumas regiões estratégicas no Mediterrâneo, e se eles fizessem isso, eles separariam a Grã-Bretanha de todo o seu império, e o império poderia ruir. Então Churchill estava preocupado em chegar a bom termo com os soviéticos e garantir o predomínio no Mediterrâneo. É por isso que, por exemplo, no acordo, os britânicos ficaram com 90% da influência na Grécia, 90% na Itália, enquanto, por exemplo, os soviéticos ficaram com 90% na Polônia. Quer dizer, era questão de definição de região estratégica para essas potências. É claro que, terminada a guerra, Churchill adotará outros posicionamentos. É também importante aqui recuperar uma questão, mais à frente eu vou pontuar, que é a seguinte: por que a União Soviética chegou ao final da Segunda Guerra Mundial com descomunal presença no centro da Europa? E aqui essa questão deve ser associada a um outro problema da Segunda Guerra, que foi o fato de que Churchill, durante toda a guerra, criou óbices enormes à abertura da segunda frente de batalha. A abertura da segunda frente de batalha foi uma coisa pedida pelos soviéticos no mês seguinte à invasão alemã. Eles foram invadidos em junho de 1941. Efetivamente, essa segunda frente de batalha só vai se realizar com o dia D, em junho de 1944. Portanto, somente 3 anos depois. Nesse aspecto,
Churchill e Roosevelt divergiram por diversas vezes. Ora, como a segunda frente de batalha nunca ocorria, né, o que aconteceu? Quando os soviéticos batem os alemães, na Batalha de Stalingrado, depois na Batalha de Kursk e nas batalhas seguintes, eles ocupam o centro e o leste da Europa. A estratégia de Churchill me parece que estava muito centrada na seguinte questão, e nos Estados Unidos havia quem defendesse isso também. Quanto mais soviéticos e alemães se confrontarem, mais eles se destruirão. E ao final, o vencedor, que à época se acreditava que fosse a Alemanha, estaria bastante fraca e poderia ser facilmente vencida. Isso não ocorreu. E aí me parece que houve um erro estratégico de Churchill, porque é perfeitamente compreensível a defesa dessa posição até março de 1943, ou seja, até a vitória soviética em Stalingrado. Depois daí, seguramente essa estratégia de postergar a frente, ela implicou o predomínio da União Soviética nessa região. E é isso que vai gerar um enorme problema no final da Segunda Guerra Mundial, porque é óbvio que a União Soviética vai procurar constituir uma área de influência que a proteja, porque inclusive ela foi invadida por N vezes por aquela região. Não vou me alongar, senão fico aqui 2, 3 horas e eu mato vocês. Então, depois a gente trabalha essa questão. Agora, esta situação, ela alimentou na União Soviética uma percepção de que a vitória na Segunda Guerra Mundial foi uma vitória essencialmente soviética. E também, ela gerou a percepção de que o Reino Unido e os Estados Unidos pretendiam destruir os dois inimigos, a Alemanha e a União Soviética. E isso vai gerar um posicionamento defensivo da União Soviética, que do meu ponto de vista muitas vezes será lido como um posicionamento agressivo por parte de muita gente ligada à diplomacia dos Estados Unidos. Mais à frente eu vou retomar essa questão, porque houve um outro evento pouquíssimo conhecido que vai ter um peso enorme nessa questão, mas isso eu falo um pouquinho depois. No campo ocidental, havia prevenções em relação à União Soviética. Primeiro, em relação ao caráter do regime soviético. Um regime que esse caráter, é claro, está associado ao próprio problema da Revolução. Veja, para governos de orientação liberal capitalista, a União Soviética aparecia como uma excrescência e como um regime que havia expropriado toda a propriedade privada, executado grande parte das lideranças que eram reconhecidas no mundo capitalista, gerado aprisionamento em massa, e que procurava exportar um modelo de revolução para outras regiões do planeta, pregando a destruição da burguesia como classe hegemônica. Estou repetindo isso da perspectiva que essas elites viam na questão. Além disso, entendiam que a União Soviética, quer dizer, mesmo antes de se constituir como União Soviética, ainda com a Rússia revolucionária, havia traído a aliança da Primeira Guerra, havia firmado um pacto, o Pacto de Brest-Litovsk, que foi conduzido pelo Trotsky,
ele era visto como uma traição que entregou grande parte do território do antigo Império Russo à Alemanha e teria favorecido a Alemanha durante a Primeira Guerra. E posteriormente também viram que o Pacto Germano-Soviético, firmado em agosto de 1939, como uma traição às democracias ocidentais capitalistas, uma vez que a União Soviética estava a negociar com eles. Claro, cada um desses pontos ele pode ter o seu contra-argumento. Eu não vou fazer em termos de todos, mas, por exemplo, se eu pegar a questão do Pacto Germano-Soviético, do ponto de vista da diplomacia soviética, o que aconteceu foi que a União Soviética haveria passado de 1935 a 1939 tentando um acordo com Inglaterra e França principalmente, e eles sempre postergavam, na perspectiva deles enrolavam, e num dado momento eles fizeram o pacto com a Alemanha, sabiam que seriam agredidos pela Alemanha, e com o pacto haviam tentado retardar essa agressão e se preparar para a defesa. Na perspectiva do campo ocidental, por exemplo, essa ideia do retardamento da segunda frente de batalha vai ser sempre mostrado como uma questão técnica. Não havia condições de abrir essa segunda frente de batalha anteriormente, porque não havia inclusive barcaças suficientes para fazer o desembarque. E nesse aspecto específico é importante observar que Roosevelt sempre insistiu em realizar esse desembarque, inclusive generais importantes como Marshall e MacArthur chegaram a ameaçar a demissão dos seus cargos num dado momento se essa frente não fosse aberta, porque entendiam que ela tinha que ser feita. No entanto, dependiam extremamente da Inglaterra. Por quê? Porque a operação toda tinha que ser feita pelo Canal da Mancha, e aí era fundamental a Inglaterra. Sem a Inglaterra não havia como fazer. Então essas questões todas elas são importantes para a gente entender os embrólios que vão levar à Guerra Fria. Eu não vou... Uma questão que somente recentemente veio à tona é essa operação impensável. Alguém aqui já ouviu falar disso? Como eu suspeitava. Vejam só. Em maio de 1945, com a guerra praticamente definida, Churchill reúne o seu gabinete de guerra e pede a eles para planejarem um ataque às forças soviéticas na Polônia. Ora, faço aqui uma observação. Primeiro, o militar planeja tudo, inclusive o que não vai fazer. Então, o fato de você ter um plano não quer dizer que ele fosse ser efetivamente executado. No entanto, tem algumas questões aí. Não apenas solicitou que fosse estudar, como também encaminhou um documento ao governo dos Estados Unidos pedindo a participação dos Estados Unidos nisso. Aí já coloca um passo a mais, no sentido da intenção de fazer isso. O gabinete de guerra faz um estudo e chega à conclusão seguinte: primeiro, só se pode fazer isso com a participação dos Estados Unidos. Segundo, teria-se que rearmar no mínimo
10 divisões da Wehrmacht, de prisioneiros, para usá-los contra os soviéticos. E terceiro, que poderiam até impor uma derrota à União Soviética, mas ela seria pontual. A União Soviética talvez tivesse que recuar, mas, no entanto, ela tinha uma capacidade militar tal que, quando ela resolvesse retomar a guerra, ela poderia fazer, e teria capacidade de fazê-la de forma global e como guerra total. Portanto, teríamos uma terceira guerra mundial. Truman não entra nessa aventura, e aí nós podemos pensar, bom, isso daí, como só veio a ser divulgado no finalzinho da década de 1990, acho que 1999, se não me engano, então isso não afetou em nada. Não, afetou. Por quê? O serviço de espionagem soviético era muito bom. Eles tinham um espião dentro do gabinete de guerra do Churchill, que no outro dia informou ao Stalin do assunto. Stalin informou Marechal Zhukov, que numa reunião do comando aliado espinafrou o Montgomery. E a coisa, ele disse assim, que nunca tinha visto um ato de perfídia tão grande quanto esse, etc, etc. Olha, isso não interessa muito, mas interessa numa coisa. A partir daquele momento, a União Soviética passou a se preparar, porque passou a acreditar que poderia sofrer um ataque dos antigos aliados. Tá? E isso pode explicar muitas das posições adotadas pela União Soviética no final de 1945 e ao longo de 1946. Tá? Se vocês observarem, havia um processo de abertura bastante grande no leste da Europa, se nós compararmos com o tipo de regime que havia lá antes. Tá? Mas a partir dessa sensação de que querem nos tirar daqui, isso vai levar a uma pressão maior. Eu nunca tive ilusões quanto à possibilidade da democracia sob o tacão soviético. No entanto, a União Soviética tinha um projeto bastante interessante de regimes híbridos, com economia mista, uma certa pluralidade partidária, mas com um funcionamento planejado da economia em bases que poderiam ser consideradas socialistas ou próximas do socialismo. E isso tudo de 46 em diante vai ser varrido do mapa. Então, a União Soviética vai aumentar o seu controle sobre a Europa Oriental. Em março de 1946, Churchill vai fazer aquele famoso discurso em Fulton, no Missouri, Estados Unidos, sobre a cortina de ferro. Isso vai inflamar muito a população nos Estados Unidos, vai moldar a opinião pública e é considerado como uma das matrizes da emergência da Guerra Fria. O que pouca gente sabe sobre o discurso da cortina de ferro é que ele não é original. É que ele já tinha sido utilizado várias vezes por pessoas diferentes e que quem havia utilizado ele num sentido mais próximo desse que Churchill utilizou foi Goebbels, no final da Segunda Guerra Mundial. Quando, desobedecendo ordens de Hitler, ele vai tentar buscar alguma forma de negociação para pôr fim à guerra. Ali, no processo, quando a Alemanha já estava toda sendo erodida, e ele vai dizer o seguinte: os inimigos não somos nós. Tem uma horda de eslavos que está se assenhorando das principais capitais da Europa.
e eles vão impor uma cortina de ferro, e aí ele continua. Tá? Então esse discurso ele é apropriado pelo Churchill, tá? E ele é uma das bases do tipo de ideário que se vai construir nos Estados Unidos e no mundo ocidental, tá? E que vai dar origem à Guerra Fria. Nos Estados Unidos ainda é importante observar que esse crescente de tensões vai levar à promulgação da doutrina Truman, que é apresentada ao Congresso em março de 1947, e a doutrina Truman, ela a princípio é um plano de ajuda econômica à Grécia e à Turquia. Tá? É um plano de ajuda econômica para que a Grécia e a Turquia pudessem fazer frente aos processos revolucionários que estavam em andamento nesses lugares. Na Grécia, uma revolução de orientação comunista, e na Turquia poderia ser no máximo uma revolução de viés liberal um pouco mais radical. Em tese, e isso que foi apresentado aos congressistas e à opinião pública, estava a se defender as democracias da Grécia e da Turquia frente ao autoritarismo soviético. A questão é que, sob qualquer padrão que se adote, fica muito difícil ver quer o regime grego, quer o regime turco naquele momento, com qualquer traço de democracia. Diga-se de passagem, boa parte do regime grego, havia, que estava no poder naquele momento, havia colaborado com o processo de ocupação das forças do eixo. Além disso, essa abordagem ela é extremamente maniqueísta no seguinte aspecto: se cria sempre a noção de que o combate era contra uma guerrilha comunista. De fato, grande parte da guerrilha era de orientação comunista, mas havia uma parte enorme que não era de orientação comunista, eram compostos por liberais de matizes diferentes, diversos outros segmentos. Mas isso tudo era sempre apresentado à opinião pública como uma guerrilha comunista. Ora, uma vez aprovado esse plano, ele ganhou um caráter de doutrina, daí o nome doutrina Truman, e passou a ser aplicado para auxiliar qualquer regime em qualquer lugar do mundo que estivesse a fazer frente aos desafios do comunismo e da União Soviética. Uma outra questão fundamental foi o Plano Marshall. Ele leva o nome de Plano Marshall por causa do secretário de Estado, general George Marshall. No entanto, esse plano foi elaborado por George Frost Keenan, o mesmo que elaborou a doutrina da contenção. E aqui eu queria ressaltar assim, a genialidade do Keenan, que era um liberal que leu muito bem Marx, inclusive no que se refere à doutrina da contenção, eu percebo que ele faz uso de conceituais marxistas, claro que dando a ele um outro direcionamento. Depois eu posso pontuar um pouco melhor essa questão. Mas, diferentemente de outros liberais, que não tem uma percepção muito clara naquele momento, nos últimos 10 ou 15 anos, eu ouvi muita gente dizer que Hayek era um gênio, porque ele havia lá em 1947
pensado as matrizes do que foi proposto em 48 como um novo manifesto liberal, junto com Friedman e outros, e diziam que era um homem antes do seu tempo, porque esses pontos que ele apontou lá no manifesto foram retomados posteriormente na segunda metade da década de 1970 e, segundo esses liberais, com sucesso. Ora, do meu ponto de vista, esse é o tipo de análise completamente descontextualizada e equivocada que se costuma fazer. E Quina não caiu nisso. Vejam bem, qual era o cenário da Europa por volta de 1947? Havia racionamento, não havia moradia suficiente, muitos desabrigados. E pensem, desabrigado na Europa é complicado. Chega inverno, as pessoas morrem. Havia falta de combustíveis e, de novo, as pessoas morrem por falta de aquecimento. Havia falta de escolas, de estradas, etc. Havia um verdadeiro caos. Então pensem bem em aplicar o manifesto liberal, hein? Deixe o mercado se autorregular. Se isso ocorresse, os preços disparariam, as elites comprariam tudo que fosse possível comprar em termos de alimento, os pobres ficariam sem comida, sem combustível, e eles tinham o que nas mãos? Armas, que usaram na guerra e muitos levavam para casa. Eu costumo brincar e dizer que se tivesse seguido um caminho como esse, haveria uma possibilidade de boa parte da Europa falar russo hoje e de a Guerra Fria ter tido um outro caminho. O que Quina fez? Quina pensou o seguinte: esse caos favorece o comunismo. O que nós precisamos fazer, vejam bem, quando eu estou falando o que precisamos, essa coisa é do ponto de vista dele. Do ponto de vista não tem nada a ver com isso. O que nós precisamos fazer é reconstruir a Europa, é distribuir melhor as riquezas, é mostrar os Estados Unidos como uma liderança global benéfica. E ele dizia: o maior perigo soviético não é o Exército Vermelho, mas é o quê? É a capacidade de atração ideológica que o comunismo tem no interior das sociedades democráticas. E ele tem isso por meio dos partidos comunistas e de outras organizações, que aproveitam da miséria existente para seduzir as pessoas e colocá-las a seu serviço. Aí ele diz: se nós melhorarmos essas condições de vida, acabarmos com esse caos, melhorarmos a vida das pessoas, diz o Quina, o comunismo, aos poucos, vai aparentar ser uma quimera, e essas pessoas abandonarão a perspectiva comunista. E aí, ele vai além e faz o quê? Ele diz: o que nós devemos fazer? A cada sinal de agressão da União Soviética, nós devemos utilizar uma contraforça, mas sempre evitando o conflito militar. E nós devemos isolar a União Soviética. E aí ele conclui: porque o nosso sistema, ele é superior ao sistema desenvolvido na União Soviética, e ele propicia o desenvolvimento das forças produtivas. Se nós cercarmos a União Soviética dessa forma, a União Soviética não conseguirá dar resposta às necessidades sociais que as suas populações vão gerar, e as suas contradições internas, e aí que eu falo que ele vai trabalhar com conceitos do Marx, invertendo a lógica dele. As suas contradições vão se tornar tão agudas que vão levar à desestruturação do sistema soviético
e vai levar a uma revolução social que colocará fim ao regime. Duas questões a se observar aqui. Primeiro, essa análise dele ela é muito próxima do que nós tivemos lá no final da União Soviética. Por outros motivos, talvez. A segunda questão é que esse modelo dele era um modelo que previa trabalhar em termos de média e longa duração e de evitar o confronto. Mas aqui eu faço uma observação, porque nós temos que pensar o Kinnan ao longo da carreira dele. E o Kinnan, lá de 47, 48, eu acho que é muito diferente do Kinnan lá de 1960, que boa parte da esquerda vai trabalhar com a análise dele, inclusive dentro da perspectiva revisionista. Kinnan se afasta do centro de poder em Washington já no segundo governo Truman e começa a criticar a política do seu país, embora ele vá para uma carreira como professor numa escola de diplomacia, formar diplomatas, né? E continua a servir ao seu país. Durante o período Kennedy foi embaixador na Iugoslávia. Então, periodicamente ele até volta, mas não volta mais ao centro do poder. Kinnan, o Kinnan crítico, ele diz que se afastou do governo quando ele percebeu que começaram a distorcer a doutrina dele, que a doutrina dele não previa a militarização e a corrida armamentista, e que quando ela começa a ser distorcida, ele se afasta. Ele está se referindo aí à perspectiva do rollback, que foi implementada por Julius e vai ter continuidade ao longo do período, que é a ideia de empurrar a União Soviética de volta às suas antigas fronteiras, e que implica a corrida armamentista e tal. Agora, temos que dizer a bem do Kinnan que ele criticou a presença dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, e ele diz o seguinte: mandar forças dos Estados Unidos para lá é o que a China precisa para intervir no processo. E não deu outra. As forças dos Estados Unidos entram sob a bandeira da ONU e tal, e a China manda mais de 1 milhão, tem gente que chega a falar em 2 milhões de pessoas para a Coreia. Quando começa o conflito do Vietnã, o Kinnan dá um depoimento no Congresso onde ele diz: não podemos fazer por um povo aquilo que esse mesmo povo, ao certo, não sabe se quer para si. Esta é uma guerra que não pode ser ganha. Isso ele diz lá em 65. E pegando aí o final da vida do Kinnan, ele morreu jovenzinho, ele morreu aos 101 anos de idade, em 2005, aos 100 anos, foi no ano anterior. O entrevistaram e perguntaram o que ele achava da guerra, que o Bush 2 estava se preparando para invadir o Iraque, e perguntaram qual era a opinião dele. Ele falou: um desastre, um novo atoleiro, é uma guerra que não pode ser vencida, vai ser um novo Vietnã. Então, ele tinha a sua coerência, ele tinha essa coisa, e foi um homem que ajudou então a estruturar o Plano Marshall. Ele não foi o executor do Plano Marshall, mas foi o elaborador. E o Plano Marshall, aqui eu queria postar uma outra coisa.
Muita gente associa o Plano Marshall meramente à reconstrução da Europa. Não. O Plano Marshall cumpriu um papel muito maior do que isso. O Plano Marshall, de um lado, ele possibilita reconstruir a Europa, que era central na nova arquitetura de poder dos Estados Unidos, mas o Plano Marshall atendia sobremaneira as necessidades de reprodução do capitalismo estadunidense. Por quê? Observem bem. Qual era o grande medo que se tinha em 1947? O Plano Marshall ele é planejado no segundo semestre de 1947 e ele é implantado em 1948. Qual era o grande medo? Que com o fim da guerra e o desaquecimento da economia, que foi movimentada pela guerra, e com a Europa quebrada, que era um grande comprador e um grande vendedor dos Estados Unidos, os Estados Unidos pudessem experimentar uma depressão semelhante à de 1929 ou talvez mais profunda. Nessa arquitetura, o Plano Marshall cumpria o seguinte papel. Primeiro, os países que, no processo de elaboração do Plano Marshall, se definiu as linhas gerais dele. A equipe definiu, encaminhou isso para os países. Os países deveriam aceitar as diretrizes gerais, eles faziam sugestões, voltava para os planejadores, e a partir daí o projeto seria encaminhado. Ora, primeira coisa, todos aqueles que ingressassem no modelo deveriam adotar a economia de mercado. Segunda questão, todos os produtos que fossem importados nesse processo teriam que obrigatoriamente ser importados de onde? Dos Estados Unidos. Terceira questão, os Estados Unidos ficavam com acesso irrestrito às contas públicas desse país. Não é à toa que a União Soviética obrigou os seus aliados que haviam se manifestado favoravelmente a ingressar no plano, como a Polônia, por exemplo, a se retirar, porque efetivamente os Estados Unidos teriam acesso a todas essas informações. A outra grande questão que está posta no plano é que ele é um plano sistêmico. O que pouca gente dos liberais que trabalham com essas questões, quer dizer, pouca gente não, ninguém aborda, é o seguinte, que os Estados Unidos haviam colocado na Europa, entre meados de 1944 e o início de 1947, cerca de 9 bilhões de dólares. E o dinheiro foi pelo ralo. Por quê? Porque o dinheiro foi posto para resolver um problema na Inglaterra, posto para resolver outro problema na Holanda, posto para resolver outro problema na Itália, outro problema na França, e não se tratou de forma sistêmica. O Plano Marshall, a divergência sobre o dinheiro que efetivamente foi utilizado, porque o planejado foi 17 bilhões, mas na prática, a maioria dos analistas concorda que o que foi investido foi cerca de 13 bilhões. Observe que muito pouco a mais do que o que foi posto anteriormente. Por que funcionou? Porque foi pensado em termos de um problema europeu, um problema sistêmico, houve planejamento. E aí, de novo, eu digo, Quina era um liberal que tinha muito claro que naquele contexto a presença do Estado na economia devia ser forte, porque não era possível reconstruir rapidamente a Europa, colocá-la nos eixos sem esse planejamento sistêmico. Então essa eu acho que é uma outra questão importante a ser abordada. Eu acho que uma outra questão marcante na sociedade estadunidense desse período foi o macartismo. O macartismo, grosso modo, nós pensamos na perseguição ocorrida em tese aos comunistas. A maior parte desses comunistas de fato eram liberais. Só que eu observo, liberal nos Estados Unidos tem um sentido bastante diferente do que tem liberal aqui.
liberal nos Estados Unidos é visto como, por exemplo, a ala mais à esquerda do Partido Democrata. São liberais com um viés um pouco mais radical e que defendem uma maior presença do Estado na economia e nas questões sociais. São contrários a essa ideia, né, de um Estado mínimo e de um menor envolvimento do Estado nas questões sociais. Só que lá nos Estados Unidos, isso muitas vezes é acusado de ser comunista, né, o que em qualquer outro lugar do mundo não seria visto nem como social-democrata. Né? Vejam, Roosevelt foi acusado por diversas vezes de ser comunista. Se referia a Roosevelt durante o período do New Deal como Roosevelt e os seus comunistas. Eu tenho várias manchetes de jornais pontuando esse tipo de questão. Então, regra geral, se refere ao macartismo por causa do senador Joseph McCarthy, que comandou uma subcomissão do Congresso no período de 1950 a 1953, que ficou encarregada de analisar a questão da subversão na sociedade estadunidense. Ora, durante esse período, que também ficou conhecido como caça às bruxas, houve uma intensificação da repressão aos comunistas, mas também aos liberais. Diga-se de passagem, a maior parte liberais, porque os comunistas que haviam nos Estados Unidos nessa época, talvez não enchessem um salão muito maior que esse aqui. Eram efetivamente pouco. Eu estou brincando, claro que encheria, mas eu quero dizer que eram muito poucos, até porque a repressão aos comunistas nos Estados Unidos, ali entre 18 e 22, ela foi truculenta, ela arrasou boa parte dessas organizações, e efetivamente os comunistas daí em diante foram muito residuais. Mas se precisava pintar uma ameaça muito maior do que de fato ela fosse. Eu só queria observar que nós tivemos outras comissões em paralelo a essa comissão, como a Comissão de Atividades Anti-Americanas, que, diga-se de passagem, né, ela existia desde a década de 30, ela passa por diversas alterações, e essa vai trabalhar muito, por exemplo, com a questão do cinema, dos jornalistas, dos intelectuais, que aí, na segunda metade da década de 40 e início da década de 50, né, serão ameaçados, demitidos, presos. Se vocês pegarem, o Chomsky organizou um livro bem interessante, que é Universities and the Cold War, onde ele mostra, inclusive assim, né, determinadas áreas das universidades que passam a receber dinheiro a rodo, regra geral estão ligadas a pesquisas militares, as áreas sociais, o dinheiro cai embaixo, aí depois começa a pontuar as demissões nas áreas, as exclusões, né? Então a gente percebe essa amplitude enorme. E é claro, cinema, né, jornalismo, teatro, são áreas que vão ser bastante afetadas, e aí a Comissão de Atividades Anti-Americanas vai ter um peso bastante grande. É importante observar também que nesse período, em 1952, foram construídos 5 campos de concentração nos Estados Unidos. Eles tinham capacidade para receber 26 mil prisioneiros. Tem que se dizer o seguinte, eles acabaram nunca sendo utilizados, mas é importante observar que se pensou nisso, e a ideia era o quê? A ideia é que nós temos comunistas infiltrados em nosso país, e nós temos que eles são traidores, e nós temos que colocá-los em campos de concentração. Então essa coisa chegou a ser pensada, chegou a ser elaborada, e eu tendo a acreditar que se não fosse o conflito que envolveu McCarthy e o exército, porque o exército nos Estados Unidos é praticamente intocável, né? E McCarthy começou a confrontar militares, né? E vai confrontar o presidente Eisenhower, né? E aí foi um grande erro dele. Primeiro,
Porque o Eisenhower vai botar ele para correr, efetivamente, né? Vai usar o poder que tem, né? A partir daí, âncoras de grandes cadeias de TV começam a escorraçar, quer dizer, antes ninguém peitava, ninguém enfrentava o McCarthy, e aí começa a vir à tona as provas fraudulentas que ele fazia, porque como o McCarthy agia muitas vezes, ele chegava e chamava você lá para a comissão, acusava você de comunista, e aí na sequência dizia, olha, mas eu posso resolver o seu problema. Basta você denunciar a Carla, que é uma notória comunista, mas nós não temos as provas e tal, que você está livre. Aí libera você, mas já conseguiu as provas para acusar a Carla. E aí depois faz isso com outro, com outro, com outro. Então libera alguns que são inicialmente acusados. Para quê? Para produzir as provas. Isso, né, no cinema aí, acho que final dos anos 80, se fez um filme que trabalha muito isso, que é o Cidadão Com. Eu não sei se alguém assistiu o filme, que mostra a vida do Roy Cohn, que era o braço direito do McCarthy, o cara que fazia boa parte dessas falcatruas, né? Eu acho que é um filme interessante de se ver. Claro, pensem, ele é uma representação, né, ficcional, e mesmo que fosse um documentário, seria uma representação desse processo, né? Mas mostra muito de como essa coisa funcionou e de como a vida das pessoas foram destruídas, como pessoas morreram. Porque a gente às vezes coloca na conta estatística somente aquelas que foram executadas, por exemplo, e você vai falar, bom, foi o casal Rosenberg. Mas teve muito suicídio nos Estados Unidos nessa época de pessoas que não suportaram a pressão e não suportaram aquela coisa, porque a democracia, a Constituição dos Estados Unidos foi simplesmente rasgada nesse período. As pessoas eram consideradas culpadas até que provassem ser inocentes. E muitas dessas sessões eram televisionadas, as pessoas eram humilhadas em público, e aí elas perdiam emprego, amigos, a própria família passava a tratar a pessoa como traidora, tal, né? E a pessoa chegava a um ponto que não aguentava e se suicidava, né? Muitos, é claro, não faziam isso, mas tinham as suas vidas completamente destroçadas. Então o peso, né, na sociedade estadunidense, né, foi enorme nesse aspecto, né? E é claro, o cinema, né, teve um papel bastante importante, mas não apenas, porque muita gente às vezes pensa, não fizeram tanto filme assim, mostrando a questão do comunismo como uma ameaça à sociedade estadunidense e tal. Veja, a questão da Guerra Fria não vai aparecer só no cinema declaradamente anticomunista. Por exemplo, Guerra dos Mundos, né? É um filme típico da Guerra Fria. E ali, quer dizer, vejam bem, a ameaça vem de fora. É o bem e o mal, é o alienígena. Ora, essa ideia do vem de fora, que lá está mostrado que vem de um outro planeta, ela é traduzida, né, pela ameaça vem de fora. É um povo estranho, quer dizer, vem de onde? Vem da União Soviética, é o perigo, né, é o perigo vermelho. O outro filme, né, Marte, Planeta Vermelho, né, eu não lembro como foi traduzido isso. Você lembra, Rodrigo? Mas também tem essa simbologia. Eu acho que é o Planeta Vermelho, né? Você tem filmes de faroeste.
filme está lá, é um bang-bang, mas a estrutura dele é a estrutura da Guerra Fria. É o bem contra o mal vem de onde? É um forasteiro que chega e quebra a ordem, ele quebra a paz, a tranquilidade que existia, ele coloca um problema, né? Esse tipo de coisa, né? Ela está posta nesse momento. Filmes que chegam à coisa, tome cuidado, não confie em ninguém, o comunista pode estar dentro da sua casa. E aí tem dois filmes que são emblemáticos disso, que é Meu Filho John e Casei-me com... Meu marido. Me casei com um comunista, né? Acho que é isso. E, é claro, tem diversos outros, né, que vão trabalhar, né, essa questão. Então essa questão está muito presente e ela vai se reproduzir em todas as áreas, inclusive nas histórias em quadrinhos, mas eu não vou falar disso, porque quem vai falar disso é o Carlos amanhã na dissertação de mestrado. Então, gente, essas questões todas, né, elas moldaram em grande medida a sociedade estadunidense dos anos 40 e 50 e tiveram um peso muito grande, inclusive, na repressão aos movimentos sociais internos. Observem que os negros foram conclamados a defender a democracia e a liberdade frente a regimes opressores durante a Segunda Guerra Mundial. E na guerra, foram em grande medida, tem muitos estudos que mostram isso, discriminados, porque o comandante dos batalhões era sempre branco, porque havia batalhões de negros que eram mandados muitas vezes para missões que eram praticamente suicidas, quer dizer, onde tinha bucha de canhão, se botava negros, etc. E tal. E quando voltam, encontram uma sociedade que continua o segregando, mantenha todas aquelas leis de segregação que foram constituídas. Os Estados Unidos tem uma história muito interessante nisso, porque com a Revolução de 1776, você cria um embrião de democracia extremamente amplo e vasto, inclusive num primeiro momento, com um grande número de estados abrindo os votos aos negros, às mulheres, etc. e tal. E na sequência há um recrudescimento, inclusive com a pressão dos outros estados sobre esses, e simplesmente o voto feminino vai desaparecer e só vai voltar com muita luta, né, no início do século XX. E a questão dos negros, um mínimo de igualdade somente vai estar posto a partir dos anos de 1964, 1965, né? Quer dizer, há ganhos significativos ali durante o governo Kennedy, né? E observem um enfrentamento mesmo para garantir o direito do estudante negro entrar em universidades. Vai se precisar colocar guarda nacional na porta da universidade para garantir o direito, né, dele entrar. Então, essas tensões permanentes, mas não são questões que afetam, né, somente os negros, porque se constrói um ideário de que todo aquele que critica o governo é comunista, e o comunista é logo associado, né, ao traidor. Acho que é um livro seminal, genial para se entender essas coisas, que lamentavelmente nunca foi traduzido para o português, que é A Tragédia da Diplomacia, segundo a autora americana, eu diria estadunidense, porque americanos somos todos nós, eu sou americano brasileiro, né? E acho que estadunidense é muito mais preciso. Até mesmo porque norte-americano, que eu já usei no passado, tem textos de 10 anos atrás, que está lá norte-americano, também pode se referir ao Canadá e ao México.
Então eu acabo sendo aquele chatinho que fico lembrando dessas coisas e tal. Eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas realmente eu sei que na cultura brasileira hoje está muito enraizada essa coisa de palestra que passa de 1 hora, ninguém aguenta, né? Só para fechar, eu há uns 3 anos atrás fui dar dei 3 conferências na Argentina, e logo quando eu cheguei eu pensei, bom, eu vou falar, né, como se fala aqui no Brasil, 50 minutos e tal. E aí me perguntaram lá, isso foi na Patagônia, professor, quanto tempo você vai falar? Eu falei, 50 minutos, 1 hora. A pessoa olha assim para mim assustada e pergunta, mas por que vai falar tão pouco? Né? E aí que eu percebi que lá eles falam 2 horas e aí abre debate. As 3 falas que eu fiz, não teve nenhuma que no total tenha durado menos que 3 horas. Porque ainda abria depois de 2 horas e dava mais 1 hora, 1 hora e pouco de debate. Mas aqui eu acho que a gente tem feito coisas mais enxutas e tal, né? Mas eu acho que é isso, e aí qualquer coisa que vocês queiram, a gente conversa, se vocês tiverem questões, se não tiverem também, tranquilo. É isso, agradeço a todos e a todas, obrigado. Boa noite. Sidney, eu gostaria de saber, até porque eu sei que você já andou pesquisando sobre isso, o impacto de tudo isso, desse processo da gênese da Guerra Fria, o impacto disso tudo no pós-guerra, na América Latina e no Brasil, especificamente. Eu queria te fazer uma questão sobre... Assim, é até difícil para a gente compreender essa lógica desse anticomunismo, né? Eu vou chamar isso de anticomunismo, assim, nos Estados Unidos, como algo, quando a gente assiste os filmes, quando a gente vê isso, parece uma coisa tão absurda pensar que que haja uma aceitação dessa lógica de que você pode ter um inimigo dentro de casa, porque na verdade isso é uma lógica fascista, né, que vai trazer o inimigo para dentro. Mas enfim, eu queria só ressaltar um pouco, assim, por mais que você tenha falado da questão de que isso acaba prevalecendo, mas da existência de um pensamento crítico, apesar disso, dentro dos Estados Unidos, né? Como é que você vê isso e qual seria um caminho para a gente ver a sobrevivência de um pensamento crítico nos Estados Unidos? Acho que eu vou começar pela resposta da Carla. Olha, você tocou numa questão central. Toda a modelagem que foi desenvolvida para a construção do inimigo nazista durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi adaptada para o inimigo comunista. Inclusive, a estrutura que é utilizada, quer em quadrinhos, quer no cinema, na literatura, para esse inimigo, ela é mais ou menos a mesma. O arquétipo é mais ou menos o mesmo. Tá? Então, você só muda o nome. Agora, o interessante nesse processo, inclusive, tá, é que os Estados Unidos, de fato, trouxeram para o seu país milhares de nazistas, né, principalmente aqueles que trabalharam nos serviços de inteligência alemã no processo de ocupação na União Soviética. Eles trouxeram para os Estados Unidos, boa parte deles foi trabalhar na CIA, né? Muita gente no FBI também. Essas pessoas ganharam novas identidades. Isso gerou inclusive problemas, porque de vez em quando
Porque como muitos judeus também foram para os Estados Unidos, de vez em quando um judeu encontrava um carrasco nazista nos Estados Unidos com outro nome, etc., mas reconhecia, e isso gerava problemas, né? Mas a construção, do inimigo foi mais ou menos a mesma, né? O Carlos acaba, eu não tenho como não falar do trabalho dele, né? Acaba pegando um pouco dessa questão do Capitão América, né? Que ele é construído para fazer frente ao inimigo nazista e posteriormente, num outro contexto, ele vai ser utilizado para combater o inimigo comunista. Aliás, foi retomado depois do 11 de setembro para combater o terrorismo. Então eles sempre são reciclados. O combate, a resistência. Houve resistência, mas ocorre o seguinte. Fala disso, eu preciso reconstruir uma outra coisa. Durante o período da guerra, o serviço de propaganda do governo fez um trabalho fantástico de construção de uma boa imagem da União Soviética nos Estados Unidos. A coisa chegou ao ponto do Stalin tornar-se conhecido por Tio Joe e ser eleito homem do ano, aparecer na capa da Times. Mas não parou só nisso, não. Uma pesquisa da Gallup, aliás, duas pesquisas. Uma indicou o Tio Joe como uma pessoa queridíssima ao final da guerra, e uma outra perguntava quem você acha que está lutando de fato nessa guerra. Sabe qual a resposta de quem estava lutando mais? Não era os Estados Unidos, era a União Soviética. Os Estados Unidos apareciam depois, os ingleses apareciam lá atrás. Essa ideia de que eles fugiam da guerra o tempo todo e tal, então vai aparecer isso daí. Ora, terminada a guerra, aconteceu o quê? E aí essa é uma questão fundamental a entender. Roosevelt morreu. Essa é uma tese central dos revisionistas. E Truman adota uma outra perspectiva. Enquanto os ortodoxos entendem que Truman é a continuidade do Roosevelt, os revisionistas entendem que é uma ruptura. Eu acho que a favor dos revisionistas é uma coisa que o Schlesinger, por exemplo, ele usa de uma coisa que eu acho que ele é um grande historiador liberal, mas eu acho que ele faz uma falcatrua danada naquele livro dele, Os Ciclos da História Americana. Na verdade, em outros, a questão aparece em todo lugar, mas lá, para mim é evidente, quando ele menciona, por exemplo, para corroborar essa tese, ele diz assim, que o Roosevelt teria almoçado no último dia que ele teve na Casa Branca, antes de ser hospitalizado pela última vez e ter aquele ataque, morrer e tal, que ele teria almoçado com a Amy Hoffman, que era uma alta funcionária de um dos programas lá, eu não me lembro se era de habitação, que vem lá desde o New Deal, e que ele teria dito a ela que nós precisamos parar os russos, desse jeito não dá para continuar, alguma coisa assim. Bom, primeiro, é uma situação muito informal, não há nenhuma prova documental. A segunda questão, isso é dito por ela ali no início do governo Truman. Ela podia estar querendo garantir o emprego dela, claro, se aproximar do novo presidente, etc. Não é feita nenhuma dessas mediações. Mas isso não é o problema. O grande problema é que ele diz isso para indicar a ruptura e esqueceu-se, entre aspas, de dizer que o filho do Roosevelt, coronel da Força Aérea Elliott Roosevelt,
que funcionou como adido militar e que secretariou diversas dessas grandes reuniões, como a reunião de Concórdia, por exemplo, tal, para o seu pai, escreveu um livro, que a edição foi publicada aqui no Brasil, inclusive à época. A edição brasileira foi traduzida como Meu Pai os Via. E ele diz o seguinte: escrevi esse livro porque vi traídos todos os ideais do meu pai, vi a sua imagem vilipendiada, suas promessas descumpridas, e porque o nosso país está levando o mundo a uma corrida armamentista, etc, etc, etc. Isso deu uma celeuma, um auê danado na família, etc e tal, né? Mas ele escreveu isso. Ora, Schlesinger teria que, no mínimo, haver feito referência a essa obra. Nunca fez. Tá? Então, houve pessoas, inclusive o próprio filho do Roosevelt, que vai protestar. Historiadores e economistas como Charles Beard, esqueci o primeiro nome, cérebro às vezes dá um tilt aqui, colocaram questões importantes que, embora não tivessem discutindo a Guerra Fria, mas apontavam para um outro caminho. Agora, para mim, a primeira crítica mais sistemática, né, em termos de uma produção historiográfica, aparece com William Appleman Williams em 1959. Então veja bem, é um outro período, até porque nesse momento a repressão havia arrefecido, que é esse, a tragédia da diplomacia americana. O Williams, né, ele é visto como o criador da chamada escola de Wisconsin, né? Ele vai formar quem? Walter Lafeber, né? Fez grandes obras explicativas sobre a sociedade estadunidense. Eu falo grandes obras porque assim, alguns livros são 900 páginas, como The American Age, né? E outros menores, como The New Imperialism, Russia, Estados Unidos, Rússia e a Guerra Fria, né? Então, grandes obras sobre essa questão. O Gabriel Coco, que vai trabalhar a questão da Guerra Fria na Ásia, focando principalmente a questão do Vietnã, né? Eu acho que é um outro crítico, né, contundente desse modelo. O outro é o Garo Perovitz, que escreve obras seminais sobre a questão do bombardeio nuclear. Acho que esses são historiadores que elaboraram uma crítica sistemática, àquele modelo. E eu acho que a partir deles abriu espaço para uma crítica que não era vista somente como uma coisa de antipatriotismo e tal, mas eles pagaram muito por isso. Embora a sua próxima observação, o Garo Perovitz fez todas essas críticas mesmo sendo funcionário de uma agência dos Estados Unidos na área de segurança que pensava a questão nuclear. Ele era um dos principais pensadores dessa questão nuclear e conseguiu, foi uma raridade, ele conseguiu o tempo todo fazer a crítica ao seu país e ao sistema e preservar o seu trabalho. E ele foi um espinho no pé do governo dos Estados Unidos por mais de 30 anos. Dá para dar um curso inteiro só sobre a obra do Alperovitz. Pegando a questão do Rodrigo, efetivamente o que aconteceu? Se os Estados Unidos estimularam entre 44 e até o início de 46 a democratização dos regimes na América Latina, a partir de 46 eles concluem que esses regimes reformistas, que regra geral tinham tendência nacionalista, eles representavam um obstáculo à penetração dos capitais dos Estados Unidos na região. E no contexto
né, da Guerra Fria emergente, eles passaram a não mais apoiar esse tipo de regime, ao contrário, a criar óbices a eles, e aqueles que radicalizavam, né, eles passaram a articular golpes militares, de tal modo que entre 1946 e 1954 se varreu praticamente todos os regimes de tendência mais democrática que nós tínhamos na América Latina. Se costuma relacionar com o regime onde se preservou aí um pouco a democracia nesse período, regimes como o do Uruguai, do Brasil, seriam 4 regimes no total. Agora vejam só, um regime como o brasileiro, né? Onde nós tivemos aí a Constituição de 46, tivemos em 45 eleições amplamente democráticas e tal, e essa questão eu estudei no detalhe, não é? Mas efetivamente, durante o governo Dutra, nós tivemos um índice de repressão superior aos piores anos do Estado Novo. Quer dizer, nós aprovamos uma Constituição democrática, mas foi rasgada logo na sequência, se manteve, né, enquanto não se regulamentava leis, né, uma legislação vigente que estava assentada na Carta do Estado Novo, né, e com isso se reprimiu violentamente, né, os movimentos sociais, se colocou as centrais sindicais que se estava em construção na ilegalidade, se prendeu os comunistas, em 47 se colocou o Partido Comunista na ilegalidade, no início de 48 cassou-se os mandatos dos partidos comunistas. Mas a repressão não foi só aos comunistas, foram aos socialistas e inclusive à direita. Eu localizei um monte de documentos da UDN reclamando, né, da violência de prisão e até de torturas sofridas por seus membros durante esse período. Na América Latina, né, 14, não na América Latina, na América, 14 dos 20 países então existentes colocaram os comunistas na ilegalidade nesse período. E 7 países romperam relações diplomáticas com a União Soviética. Agora, é importante observar, e aí eu concluo, que, embora isso tenha ocorrido, nos Estados Unidos, Truman se opôs a colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Houve um projeto e ele vetou, e vetou algumas outras radicalizações. E aí alguém pode perguntar, mas como? Bom, eu diria o seguinte: para 14 dos 20 países da América Latina colocar os comunistas na ilegalidade e 7 romperem relações com a União Soviética, somente um país tinha força para arquitetar isso: Estados Unidos. Então a pergunta é, mas por que nos Estados Unidos não se fez isso? E aí eu diria o seguinte: tinha uma diferença entre o modelo que se adotou nos Estados Unidos e o da União Soviética. A União Soviética era muito mais dura e repressora no centro do sistema e menos na periferia dele. Os Estados Unidos preservavam o máximo possível da democracia, embora ela tenha sido vilipendiada durante o período principalmente de 47 a 53, né? Preservava no centro do sistema, mas utilizava-se do modelo das ditaduras na periferia do sistema. Então, por isso que eu acredito que os Estados Unidos, embora tenham intervido e estimulado esse modelo com base em ditaduras na América Latina, preserva, ao menos em termos de uma estrutura formal, o seu modelo. No entanto, só para fechar, do meu ponto de vista, e essa é uma questão polêmica, eu sempre coloco ela para arrumar encrenca, nos Estados Unidos nós temos um sistema de partido único há muito tempo. Democratas e republicanos, do meu ponto de vista, funcionam como uma espécie de fração de um mesmo partido.
as diretrizes gerais são muito parecidas, com uma variável que está aí na questão social, né? Os democratas são de cobrar mais impostos e trabalhar melhor a questão social, enquanto os republicanos cobrar menos impostos, principalmente dos ricos, né? E uma menor presença do Estado na questão social. Mas no restante, grosso modo, a estrutura é mais ou menos a mesma. Eu acho que a gente tem uma ficção de um sistema pluripartidário nos Estados Unidos. Inclusive porque o sistema financia esses dois partidos e mais nenhum outro. Porque ele tem um modelo que somente quem tem uma estrutura muito grande é que se beneficia dele. E eu acho que esse é o modelo que faz com que, se a gente pensar em termos de grande política, se mantém mais ou menos a mesma coisa de 1890 até o tempo presente, apenas com variações pontuais. A grande política é mais ou menos a mesma. Eu acho que era isso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Sidney, como sempre, né, uma aula para a gente de história contemporânea, especificamente da Guerra Fria. Eu agradeço a presença de vocês. A gente está encerrando no horário combinado para que vocês possam voltar com os professores para terem a segunda parte da aula, então, conforme a gente combinou. Certo? Mais uma vez, então, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Sidney, e a gente continua os trabalhos amanhã. Obrigada. Obrigado a vocês.